A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 9 e nós vamos estudar na aula de hoje sobre um tema muito especial, o que é o Reino de Deus. Eu espero que Deus em Cristo venha falar com você para a glória do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Lembrando a você também que é importante você deixar aí o teu comentário. Coloca de onde você está assistindo essa aula de hoje, o que Deus está falando com você, isso é muito importante. A gente está deixando disponível aqui no link na descrição todas as nossas playlists de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes. Tem material para o professor da Escola Bíblica Dominical, você pode ter acesso a todo esse material, porque está disponível aí para vocês. É claro que a aula de hoje ela tem texto bíblico, não se esqueça disso. A aula de hoje ela também vai ter 3 objetivos e nós vamos ter hoje 4 pontos para poder trabalhar juntos, tá bom? O primeiro ponto da nossa aula vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis vai falar sobre o que é o Reino de Deus. O Reino de Deus faz parte exatamente desse projeto do Deus vivo para com a humanidade. Mateus chama o Reino de Deus de Reino dos Céus. Você percebe à luz das Escrituras que isso faz parte da mensagem de Jesus, essa pregação do reino. Esse Reino de Deus demonstra sobre a nossa vivência espiritual e ao mesmo tempo material. A manifestação desse reino é revelada através dos cristãos, que são a Igreja de Deus, que propagam essa mensagem. Nós encontramos hoje em dia também sinais desse reino. Quando você prega o evangelho para alguém, quando acontece, por exemplo, um milagre, uma manifestação real na vida de alguém, isso tudo é sinal do reino. E as Escrituras falam a respeito disso. O próprio Jesus propagou a respeito desse reino. E quando a gente para falar sobre o reino de Deus, nós estamos nos referindo, como Igreja de Deus, sobre o domínio desse Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando que esse Deus tem o controle em todo o universo. Tudo faz parte do seu projeto. O seu reino vai além do nosso entendimento. E esse reino de Deus, ele é dinâmico, ele é real e está presente hoje em dia. Como eu disse a você, está presente na manifestação da igreja. Quando nós somos igreja de Deus e propagamos esse reino, nós estamos falando desse reino que é o reino de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa pátria, como igreja de Deus, não é aqui, mas a nossa pátria está no céu, trazendo a ideia que o reino de Deus vem das alturas, vem do plano espiritual. E o plano espiritual, esse reino é concreto, real, visível para com todos. Romanos capítulo 14, 17 diz que esse reino é manifestado através dos frutos do Espírito em nós. Então nós desfrutamos desse reino, nós experimentamos dessa graça, existem sinais desse reino nessa manifestação real. Esse reino é verdadeiro e nós podemos desfrutar. Como a gente pode entrar no reino dos céus? Como a gente pode conhecer o reino dos céus do lado de dentro? Jesus conversando com Nicodemos, João capítulo 3, versículos 3 e 6, está escrito que você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, para compreender a respeito desse reino, ter uma aliança com Jesus. Finalizando o primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1 e vá agora para o segundo ponto da tua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Jesus Cristo e o Reino de Deus. Jesus dedicou a sua vida, o seu ministério, tudo aquilo que ele fez em prol desse reino de Deus. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Demonstrando que esse reino de Deus está acessível para todos aqueles que desejam ter uma aliança com Deus vivo. Esse reino trata-se de algo espiritual, não algo físico, como nós pensamos. Algo espiritual na mensagem de Cristo.
é claro que esse algo espiritual se tornará físico, porque ele vem de outro plano. Nós precisamos entender que para entrar no reino de Deus, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos prende nessa vida. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Para você ter ideia, quando João tem a revelação dos céus, ele percebe que as maiores riquezas que nós tratamos aqui na terra, lá são coisas fúteis, são coisas pequenas, são coisas passageiras. Você percebe pelas escrituras que as ruas do céu são descritas como ruas de ouro. Aqui você percebe nos nossos dias as pessoas brigando por causa das riquezas. Os muros da cidade são feitos de pedras preciosas. Gente, muro da cidade feito de pedra preciosa, ele está comparando pedras preciosas que os homens brigam, morrem por causa delas, como um tijolo. Então você percebe que o conceito do reino de Deus é maior, e esse Jesus, ele apresenta para a gente esse reino que é maior, é mais profundo e é algo melhor de se desfrutar, essa presença, esse relacionamento com Deus vivo. Lucas 4,43, a missão de Jesus era propagar esse reino. Jesus propagou com a sua vida, ensinando para os seus discípulos no colégio apostólico. Lucas 11,20, o próprio Jesus disse que esse reino estava chegando, era chegado, estava sendo demonstrado agora nas obras, nos milagres, nos sinais do reino. Lucas 10,9 está escrito que através dos discípulos esse reino agora começou a ganhar terreno através do ministério de Jesus, alcançando outras vidas. O que a gente está fazendo agora é propagar o reino de Deus, esse reino que é espiritual, que se tornará físico. Agora, nesse conceito, nós entregamos essa mensagem para as pessoas. É claro que esse reino é implantado no nosso tempo, mas ele será desfrutado também em um tempo futuro. O próprio Isaías vê a respeito desse reino, Daniel fala a respeito desse reino, os profetas entendem que esse reino futuro é demonstrado através de Cristo, é o pleno poder de Deus, a plena manifestação de Deus é descrita nesse reino, no reino de Jesus. Vamos avançar, finalizando agora o segundo ponto, apresente a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da tua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, nesse terceiro ponto, para você entender, ela é um destaque do ministério de Jesus, é um destaque também do ministério dos discípulos, em outras palavras. Ela também deve ser prioridade do ministério da igreja. Nós, como igrejas, temos essa mensagem para propagá-la. João capítulo 14, versículo 23, está escrito que esse reino de Deus é o poder de Deus no coração das pessoas. É aquela pessoa que estava aprisionada pelo pecado e agora ela é liberta pela mensagem de Jesus. Isso é manifestação do reino. Quando nós amamos a Deus e guardamos as suas palavras nos nossos corações, João 14, 23, nós então estamos tendo um relacionamento com esse reino de Deus. Nós estamos sendo uma verdadeira criatura, uma verdadeira pessoa que está servindo a Deus de todo o coração. Hoje o reino de Deus não é compreendido por muitas pessoas, mas Paulo faz questão de dizer que a palavra da cruz é loucura para aqueles que são do mundo, mas para nós é poder de Deus. A gente precisa entender que a salvação vem através de Jesus. Então essa proclamação é através de Cristo. Marcos 3,24, o reino de Deus não é dividido, o reino de Deus é perfeito, pleno e real. João 18,36, o reino de Deus não é dessa terra, não é material, é espiritual, vem dos céus, é reino de Deus. Lucas 22,18, esse reino se manifestará de forma física em uma dimensão futura, e nós os crentes, os salvos, vamos desfrutar dessas bênçãos de Deus. Então entenda, esse reino, ele é real, ele será visível, ele pode ser desfrutado e visto por aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Finalizando então o terceiro ponto da tua lição, apresente a ação, tópico 3, e vá agora para o quarto e último ponto da tua aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O reino de Deus é para você. Você pode desfrutar do reino de Deus tendo um relacionamento com Jesus, orando, buscando a presença do Deus vivo, se entregando a Cristo. Romanos capítulo 14, 17 está escrito que o reino de Deus é alegria através dessa justiça de Deus para os santos.
Você pode desfrutar dessa graça, desse reino de Deus com essa alegria. Você pode desfrutar dos frutos do Espírito hoje, porque isso é papel e faz parte também do reino de Deus, dessa propagação que tanto falamos. Você precisa entender que esse reino é manifestado em nossos dias e nós precisamos desfrutar dessa graça, desfrutar dessa bênção, dessa realidade que é real para o nosso coração. Quando essa pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é cheia dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito com as suas qualidades, ela desfruta desse reino. Quando você desfruta desses dons espirituais que Deus tem te dado, você está experimentando do reino de Deus. Quando você fala em línguas espirituais, quando você tem visões, quando é usado um dom de profecia, você está desfrutando desse reino de Deus. Finalizando a tua aula de hoje, apresente a ação do tópico 4. E, gente, quero lembrar você que as nossas próximas lições estão disponíveis aí no canal, tá? Um beijo no teu coração, espero que você tenha compreendido a respeito do reino de Deus e eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser.